Olha, o estado de São Paulo é uma máquina governamental gigantesca, né? O orçamento é maior que o de muitos países por aí. Então, gerenciar tudo isso é um desafio, assim, monumental. Bora mergulhar em como o próprio governo tenta se manter na linha. Pois é, essa é a grande questão. Com tanto programa, tanto dinheiro envolvido, como é que se decide o que fiscalizar? Simplesmente não dá para auditar tudo ao mesmo tempo. É preciso ter um plano, uma estratégia bem inteligente para focar onde o risco é maior. E é justamente sobre esse plano que a gente vai conversar agora. Para desvendar essa estratégia toda, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender quem são os fiscais. Depois, como eles desenham um mapa de risco. Quais critérios usam para decidir o que é importante, o que já está na mira para 2025 e, claro, porque tudo isso faz diferença no fim das contas. Então, para começar, quem exatamente segura essa lupa e examina as contas e os programas do governo de São Paulo, hein? E a resposta para isso é a Controladoria Geral do Estado, a famosa CGE. Dá para pensar neles como os auditores internos do próprio governo, sabe? E a missão deles, como a própria definição diz, vai muito além de só ficar caçando erro. O objetivo principal é agregar valor, é fazer a máquina pública funcionar de um jeito mais inteligente e, claro, garantir que cada centavo do nosso dinheiro seja bem investido. Muito bem, agora vamos para a parte mais estratégica da coisa. As auditorias não são escolhidas do nada, não. Elas seguem uma metodologia bem específica para criar o que a gente pode chamar de um mapa de risco. E essa analogia aqui é perfeita. Em vez de uma busca cega, a CGE procura por sintomas, ou seja, indicadores de risco, para direcionar a atenção e os recursos de forma muito mais eficiente. É um trabalho de precisão. E esse processo é super metódico, dividido em 4 etapas bem claras. Tudo começa com uma imersão total. Os auditores mergulham fundo para entender o contexto de uma secretaria ou de um programa. A partir daí, eles mapeiam todo o universo de possibilidades de auditoria. O passo seguinte é crucial. Eles avaliam a maturidade da gestão de riscos daquela área. Basicamente, o quão bem eles já se controlam. Só depois de cruzar todas essas informações é que a seleção final acontece, focando onde o risco é realmente maior. Certo, mas como se mede o risco? A CGE usa 3 critérios principais para calcular e priorizar onde a lupa precisa chegar mais perto. O primeiro critério é a criticidade. Isso aqui olha para a operação. Pensa assim, um programa de vacinação está atingindo as metas? Uma obra está seguindo o cronograma? Se tem falha na execução ou na gestão, a tal da criticidade acende um alerta vermelho. É tipo um termômetro da eficiência. Depois a gente tem a materialidade. E aqui o nome já entrega tudo. É sobre o volume de dinheiro. Onde é que estão os maiores orçamentos? Uma nova linha de metrô, por exemplo, envolve bilhões de reais. O risco de um desvio ou de má gestão aqui é gigantesco. Por isso, quanto mais dinheiro público em jogo, mais de perto eles precisam olhar. E por fim, tem a relevância. Esse é o fator humano da história. Imagina um programa de distribuição de merenda escolar. O orçamento pode até não ser o maior do estado, mas o impacto na vida de milhares de crianças é imenso. Uma falha aqui tem um custo social altíssimo. É exatamente isso que a relevância mede. Agora, o mais interessante aqui é ver como esses fatores são combinados. Dá uma olhada. A materialidade, ou seja, o volume de grana, domina a equação, com 40% do peso. Logo depois, vem a criticidade, a eficiência, com 30%. O que isso quer dizer na prática? Que a regra é bem clara. Siga o dinheiro. Ok, com a metodologia bem clara na cabeça, vamos ver o resultado prático disso tudo. O que a CGED de fato planeja inspecionar no próximo ano? O número final é esse aí, 53 auditorias. Esse é o tamanho do trabalho da Controladoria para 2025, um número que reflete a aplicação de toda aquela metodologia de risco que a gente acabou de ver. E essas 53 auditorias não estão concentradas numa única área, não. Elas se espalham por 7 eixos estratégicos do governo, cobrindo desde a construção de infraestrutura até a prestação de serviços sociais. É bem abrangente. Se a gente olhar mais de perto, dá para ver as prioridades. A área de gestão, que inclui coisas que afetam todo o governo, como compras e contratos, lidera com 15 auditorias. Em seguida vem saúde e infraestrutura, empatadas com 8 auditorias cada. Isso mostra uma preocupação clara com serviços essenciais e grandes obras, né? E para executar um plano tão ambicioso, a dedicação da equipe tem que ser total. O que esse gráfico nos mostra é impressionante. Mais de 3/4 do tempo dos auditores é dedicado à execução pura dessas auditorias. Ou seja, é menos tempo com burocracia e muito mais tempo com a mão na massa, fiscalizando o que realmente importa.
Bom, depois de ver todo o processo, da metodologia até os alvos, a gente chega na pergunta mais importante. No fim do dia, por que esse plano de auditoria realmente importa? O propósito final de toda essa estrutura, de toda essa análise de risco, é um só: garantir que os serviços que chegam à população, na saúde, na educação, na segurança, sejam os melhores possíveis. Simples assim. É, no fundo, um mecanismo de responsabilidade. Ao focar nos maiores riscos, a auditoria ajuda a prevenir desperdícios, a corrigir falhas e a garantir que cada real do dinheiro de impostos seja usado de forma eficiente e principalmente transparente. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Porque um governo que se abre para um escrutínio tão metódico, ele não está só corrigindo rotas. Ele está, na verdade, enviando uma mensagem muito poderosa. Talvez a verdadeira construção de um país não esteja só no cimento e no tijolo das obras, mas na criação de algo muito mais raro e essencial: a confiança. A confiança de que as instituições estão, de fato, trabalhando para todo mundo.